A paz do Senhor, meus irmãos, seja muito bem-vindo ao Papo com Deus. Vamos fazer um estudo hoje fantástico. Nós vamos falar um pouco sobre a parábola do filho pródigo. Esse e-book que você vai poder baixar na descrição desse vídeo, vai estar aqui na descrição desse vídeo. Nós vamos fazer um passeio por ele, vamos explicar o contexto dele, um contexto imediato e também um contexto profético. Claro que você já ouviu essa parábola muitas vezes na sua igreja. Nós queremos mostrar sobre uma ótica que você ainda não viu. Ela aponta para as duas casas de Israel, ela vai apontar para aqueles que estavam estranhos às promessas do Senhor, aqueles que estavam longe, agora foram aproximados pela cruz de Cristo. E é lindo esse verso, e nós queremos compartilhar tudo isso com você. Eu quero fazer esse estudo com meu amigo Wilber. Seja bem-vindo, Wilber. Olá, paz de Cristo a todos, sejam todos bem-vindos. Quem estiver chegando, se inscreva aí no canal, por favor, deixa o like, tem o Smart Link aqui embaixo para você acessar e vamos aí para esse estudo, que é um estudo que vai falar de diversas coisas, né? Tem um contexto histórico, tem um contexto do nosso tempo e tem um contexto também escatológico. Maravilha, olha só, o Wilber fala do Smart Link, eu estou tentando mostrar em todos os vídeos esse trabalho maravilhoso. Quando você clicar aqui embaixo no Smart Link, você vai cair aqui, dá acesso a todas as nossas mídias, WhatsApp, Telegram, YouTube, download dos nossos e-books, cursos no site gratuitos, todo o nosso trabalho é gratuito, irmãos. O Ministério do Papo com Deus, ele é um ministério evangelístico que visa edificar o corpo de Cristo, servir a igreja do Senhor. Então, estamos aqui para servir vocês, ok? Pastores, não tenha medo do Papo com Deus, nós estamos aqui para servir e abençoar a vida de vocês. A gente fala isso porque às vezes tem alguns pastores ainda que têm um pouco de reticência, um pouco de dificuldade com aquelas pessoas que são do YouTube. Nós trabalhamos aqui no YouTube, mas nós também congregamos. Eu congrego em igreja, o Wilber congrega em igreja, o Wesley, toda a família do Papo com Deus congrega. Amém? Então, se você quiser pegar mais estudos como esse aqui, tem um Smart Link aqui abaixo. Se você tem sido edificado pelos nossos vídeos e quiser nos abençoar, torne-se um gerente do Papo com Deus, faz essa mensagem chegar mais longe, ajuda-nos a levar através de anúncios, né? Boa teologia para outras nações e também para o Brasil inteiro. Amém? Tem um linkzinho aqui no Smart Link para você se tornar um gerente do Papo com Deus. Vamos lá para esse estudo aqui que está incrível. E aí eu quero dar um contexto para vocês da parábola do filho pródigo. Nós entendemos que a parábola do filho pródigo é o plano de Deus para a salvação dos gentios, todos aqueles que estavam estranhos às promessas do Senhor. Eu não vou ler todo o verso porque a gente quer fazer o estudo mais rápido com você, mas o texto base está lá em Lucas 15, do 11 ao 32. O que certamente você já deve ter ouvido aqui em cima, ó, vou passar para vocês, o que certamente você já deve ter ouvido falar da parábola do filho pródigo, que é uma parábola que vai explicar de uma pessoa que é pecadora e que vai até Deus, né? Ela está voltando para Deus. Então nós sempre seremos aceitos de volta ao amor verdadeiro de Deus. Nunca será tarde demais para demonstrar o seu arrependimento. Como Pai, Deus nos guarda de todo mal, e Deus não tem mágoas com seus filhos. Você com certeza já deve ter ouvido isso na sua igreja. A parábola do filho pródigo mostra você que é pecador voltando para os braços do Senhor, e Deus está atento a ouvir e receber o seu filho novamente ao lar. Sim, essa parábola tem um contexto imediato, sim, ela pode ser ministrada dessa forma, sim, mas ela tem um contexto profético mais profundo e nós queremos se aprofundar nisso para vocês, para mostrar que Lucas está mostrando nesse verso que isso é referente ao reino do norte, a casa de Israel que estava estranha às promessas do Senhor. Quer fazer algum comentário, Wilber, sobre essa primeira passagem? Sim, Márcio. Então, como tu falou, é exatamente isso, né? A gente observa nas igrejas, né, uma exposição um pouco mais do contexto imediato de que ali é um pecador voltando, é uma pessoa que está voltando para Deus e Deus aceita e realmente tem esse conteúdo dentro da passagem. Então, isso não está errado, porém ela remonta uma coisa mais profunda. Uma coisa interessante também é que muita gente fala do filho pródigo, que volta, mas muita gente não fala do filho mais velho, que estava ali e ele estava odiando seu irmão. Então, a gente percebe justamente esse contraste de judeus e gentios, ou seja, os dois perdidos, né? Um perdido dentro de casa e o outro perdido fora de casa. Verdade. Então, ó, o que o Wilber falou é muito verdade. Primeiro, vamos entender o que significa pródigo, tá? Pródigo é aquele que dilapida os seus bens de forma compulsiva. É uma pessoa que gasta imoderadamente o seu dinheiro, os seus bens, comprometendo todo o seu patrimônio.
Jesus, quando faz essa passagem do filho pródigo, ele já estava naquela tarde falando por parábolas. E uma parábola antes dessa do filho pródigo é a da dracma perdida. Se você não fez o nosso estudo sobre a parábola da dracma perdida, eu vou deixar um card para vocês aqui em cima. É lindo essa passagem, você tinha que entender melhor essa passagem. Veja, às vezes Deus permite que nós venhamos a perder alguma coisa de valor, para então a gente acender a luz e faxinar toda a casa para encontrar a dracma perdida. Então, assim, às vezes Deus permite que os seus se percam, para que depois, novamente, ele se encontre e volte para os braços do Pai. Então, esse tem um contexto, sim, imediato, apontando para aqueles pecadores que estão no mundo e precisam voltar para Cristo, mas Cristo também está mostrando da casa de Israel, que estava estranha às promessas do Senhor, judeus e gentios. Eu não sei se você sabe, o reino de Salomão foi dividido em duas casas, o reino do norte e o reino do sul. Judá e Benjamim ficou ali na capital, em Jerusalém, e as outras 10 tribos ficaram pela região da Samaria. Quando eles voltaram do cativeiro da Síria, eles não voltaram a adorar o Senhor, eles voltaram com seus usos e costumes lá dos samaritanos, né, da Síria, perdão, e eles se regionalizaram ali na região da Samaria. E os judeus tinham bronca dos samaritanos. Você vai entender isso. O Wilber até falou, todo mundo fala do filho pródigo, mas não fala do filho que estava dentro de casa, que odiava o seu outro irmão que saiu pelo mundo. É o mesmo contexto. Está mostrando judeus com raiva dos seus irmãos das 10 tribos do norte, ok? Que está voltando para os caminhos do Senhor. E nós vamos mostrar que Jesus veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. O que quer dizer esse trecho? Que Jesus veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Eles estavam estranhos às promessas do Senhor. Eles não guardavam mais os mandamentos. Eles não praticavam mais as festas de Deus. Eles não sacrificavam mais ao Senhor. Então eles estavam em pecado, eles estavam perdidos. E o Senhor vem novamente para achá-los e trazê-los para o reino do Senhor novamente. Então, assim, por que só o Evangelho de Lucas descreve essa passagem, irmãos? A parábola do filho pródigo que a gente encontra no Evangelho de Lucas, a gente entende que Lucas ele escreve mais para os gentios, né, para as pessoas que estavam estranhas às promessas. E ele mostra o plano divino para alcançar todos os moradores da terra. Muito mais que um filho que volta para casa do seu pai, essa passagem está intimamente ligada com os gentios que estavam longes, estranhos às promessas, mas são aproximados agora pela cruz de Cristo. Ô Wilber, lembra que nós estávamos batendo um papo aqui antes de começar esse estudo, falando que Lucas, ele organizou todos os manuscritos daquela época, né, todos os códices e os manuscritos, e aí ele então escreveu uma carta mais apurada, vamos dizer assim, dos fatos. O que você acha dessa visão? Sim, então, é exatamente isso, eu tenho esse entendimento. O que acontece, né? A gente tem que entender também que todos os escritores estavam repletos de testemunhos oculares de Jesus. Então, eles tinham uma fonte oral muito vívida, então eles conseguiam ter esse acesso, o que para nós hoje, que estamos há 2000 anos à frente, isso parece não fazer muito valor, não ter muito valor, porém tem. Em uma época onde você não tinha impressão, você não tinha tecnologia, você não tinha como fazer livros muito rápidos, a fonte oral era muito determinante para isso. E Lucas vai falar, no primeiro capítulo do seu evangelho, né, que ele vai falar assim, no verso 3, havendo-me informado minuciosamente de tudo desde o princípio. Ou seja, Lucas ele se informou de tudo, tanto as fontes orais como as fontes escritas que tinham. E que fontes escritas eram essas? Provavelmente o Evangelho de Marcos, porque parece que o Evangelho de Marcos foi o primeiro evangelho a ser escrito. E aí Lucas, ele tem no Evangelho de Marcos e a fonte oral, ele ali escreveu o seu evangelho, obviamente inspirado pelo Espírito Santo. Quando a gente fala que ele observou e teve o Evangelho de Marcos como fonte, não quer dizer que ele copiou, mas quer dizer que ele usou daquelas fontes e daqueles relatos orais para estabelecer a sua literatura inspirada, tá? A Bíblia não é psicografada, não foi tipo, eles estavam ali os apóstolos e aí de repente o céu abriu e caiu um livro, não foi assim. Teve todo um processo de escrita, um processo de oralidade que se passou até a gente chegar com esse cânon que a gente tem hoje. Maravilha. Então, assim, o Evangelho de Lucas, você vai ver que só ele relata a parábola do filho pródigo. O que nos chama a atenção um pouquinho nisso é que Lucas provavelmente está escrevendo mais para os gentios ou os pagãos daquela época, tá bom? Ó, na parábola do filho pródigo, você vai ver que um homem, ele tinha 2 filhos. O que isso representa? 2 filhos, você já sabe que são as 2 testemunhas que estão no Apocalipse. Lá em Zacarias 4 são os 2 ungidos do Senhor, os 2 candeeiros, as 2 oliveiras. Você vai ver que Deus sempre mostra as suas testemunhas. Quando Jesus manda ir pregar a outras nações, sempre manda de 2 em 2. Jesus fala, vocês são as minhas testemunhas.
Quem são as testemunhas do Senhor? Judeus e gentios, que seria Judá e Efraim, as duas casas do reino de Salomão rasgado no meio. Então, Judá, sendo o povo judeu que se converteu a Cristo, obviamente, tá? O judeu, vamos dizer assim, o judeu messiânico, e Efraim, ou a casa, o reino do norte, os gentios, porque agora eles se misturaram entre os povos da terra. Olha o propósito de Deus de alcançar todas as famílias da terra, através de Efraim, que é duplamente próspero, né? Então, Efraim se espalha como com todos os moradores da terra, né? Ali, no caso, o contexto assírio, e depois acabou se espalhando por todas as outras demais nações. Então, o homem tinha 2 filhos. Um era o filho que servia e o outro foi o pródigo que foi pelo mundo, que aí aponta para o reino do norte. O homem, também na parábola do filho pródigo, mostra que o filho que foi para a rua, ele viveu dissolutamente. Então, a casa de Israel, também chamada de Reino do Norte, volta do cativeiro assírio e não voltou a adorar o Senhor. Então, os seus irmãos do Reino do Sul, os judeus da casa de Judá, rejeitaram a casa de Israel, criando um muro de separação entre eles, chamado Soreg. Nós vamos deixar um card para você aqui em cima sobre o Soreg, o muro que separava. No tempo de Herodes, os judeus construíram esse muro de separação para dizer assim, ó, vocês não podem estar próximo do Santo dos Santos, só nós que somos os judeus. Então eles criaram um muro de separação. Você vai ver isso lá em Efésios 2,14, se não me falha a memória. O muro de separação caiu e já não separa mais. Então, ó, quando o filho pródigo sentiu fome, ele se alimentou das sombras de porcos, né, das sobras dos porcos. Então, quando o homem está afastado de Deus, mesmo que ele tenha tudo o que deseja no seu coração, riqueza, etc., mesmo assim ele sente fome e sede, mas não é de pão e nem de água, mas de toda a palavra de Deus. Nós fizemos um estudo, fome e sede da palavra de Deus, Amós 8, do 11 ao 12. Vamos deixar um card para você aqui em cima também, sobre o fome e sede da palavra de Deus. Outro contexto que nos chama atenção nessa história, quando volta para a casa do pai, de longe o pai sai correndo ao seu encontro. E aí eu quero mostrar uma metonímia. O que é esse pai correndo ao encontro do filho? É a mesma coisa que a igreja sendo arrebatada nas alturas e Jesus vindo até a igreja. É um símbolo que aponta para algo, a gente chama de metonímia. Então, o pai indo ao encontro desse filho que estava perdido agora foi achado. É a forma é um símbolo do arrebatamento da igreja. Eu estou mostrando aqui figuras de linguagem para vocês, ok? O filho mais velho ficou enciumado porque não transgredia a lei do pai. Você vai ver isso lá na parábola. Então mostra que os judeus que guardavam os mandamentos de Deus ficaram perplexos com Jesus pregando e curando os enfermos de Decápolis, Samaria e outras regiões. Mas Jesus veio exatamente para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Está lá em Mateus 10:6. Né? Aquela mulher cananeia se aproxima de Jesus e aí Jesus fala assim, olha, eu vim a não ser para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Não me amole agora. Aí tem toda aquela passagem que você sabe, Jesus acaba ajudando aquela mulher. Então, assim, nós percebemos que o filho mais velho, ele fica enciumado, que é o povo judeu, porque Jesus entra por aquela região de Decápolis pregando, fazendo curas, sinais, milagres. Jesus vem da região da Judéia, né? Lá de baixo, do mar da Galileia ali, do mar da Galileia, e ali ele faz muitos milagres ali no mar da Galileia. Tanto que as pessoas falam, pode vir alguma coisa boa daquela região, e Jesus vem exatamente daquela região. Quando os judeus diziam isso, ele mostra já que existia um racismo, vamos dizer assim, uma etnia diferente. Nós não gostamos dos samaritanos, nós não aprovamos seus atos, suas atitudes, né, as suas obras. Então eles criaram essa separação. Não foi só o muro lá no templo de Herodes lá, né? No templo de Herodes que eles erigiram, o muro ali no templo de Salomão. Foi, na verdade, uma separação mesmo. Fica aí na região da Samaria. E Jesus entra logo por aquela região. Ali no Mar da Galileia, muitos milagres Jesus faz naquela região. Entendeu? Então, assim, eles se sentem enciumados, o povo judeu, e não entende que Jesus veio logo daquela região. Eles esperavam o Messias montado no alazão, vindo do trono de reis. Jesus entra em Jerusalém montado num jumentinho, que é um outro estudo que nós vamos fazer, e vai ser lindo esse estudo. Aliás, eu acho que quando esse vídeo saiu aqui, já vai ter esse estudo também, então nós vamos deixar um card para vocês aqui em cima, referente a esse estudo, que é Jesus entra em Jerusalém montado num jumentinho. Tem símbolo ali incrível também. Bom, terminando aqui, para a gente poder chamar o Wilber para os comentários, então o que estava morto reviveu e o que estava perdido foi achado. Portanto, o plano divino de Deus para abençoar todas as famílias da terra, irmãos, se cumpre quando os gentios são aproximados pela cruz de Cristo, derrubando aquele muro que separava. Então Jesus agora une judeus e gentios num único corpo, as suas duas testemunhas.
Por isso que eu falei que você tem que fazer o estudo do Soreg, que nós deixamos aqui no card. Então, irmãos, a passagem daquela mulher cananeia mostra muito isso. Ela chega para Jesus e Jesus fala assim, ó, não me amole, porque eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel, aqueles que estavam perdidos. E aí nós percebemos que Jesus veio, na verdade, aproximar o reino de Israel que estava separado, né? Também tem um outro trecho em Mateus 10,6 que diz o seguinte, quando Jesus, não sei se vocês lembram, quando Jesus comissiona os 12 e manda eles irem pregar em outras cidades, o trecho lá diz assim, ó, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel, tá em Mateus 10,6. Jesus está enviando os 12 para ministrar sobre o evangelho, né? Eles saíram de 2 em 2 e eles começam a fazer sinais e maravilhas. Jesus fala assim, ó, mas de preferência procurai as ovelhas perdidas da casa de Israel, ou seja, procurem aqueles seus irmãos que estão estranhos às promessas, vamos aproximá-los novamente. Lá no grande comissionamento, diz também o seguinte, em Atos 1:8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, na Judéia, Samaria e até os confins da terra. Veja, quando Jesus vem, ele vem para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Quando ele ascende ao Pai, que ele diz, agora vocês vão ser minhas testemunhas aqui, ó, em Jerusalém, ou seja, tribo do sul, Judá e Benjamim estavam ali. E ele falou, em Jerusalém, em Samaria, ou seja, os gentios, né? Ou o reino do norte, a casa de Israel, e até os confins da terra, entendeu? Então vocês vão ser minha testemunha em Jerusalém, tribo do sul, em Samaria, tribo do norte, e até os confins da terra. Agora, não tem mais grego, não tem mais judeu, não tem bárbaro, não tem cita, agora somos todos um em Cristo, fomos aproximados pela cruz de Cristo. Esse é o significado da parábola do filho pródigo. Faz um comentário para a gente, Uber, para acrescentar aí. Sim, e batizado pelo mesmo Espírito, né? Paulo fala isso, não há judeus nem gregos, porque agora nós somos todos batizados por um Espírito só, que é o Espírito Santo. O interessante dessa passagem, do plano de fundo dela, né? Porque lá em Lucas 15, do verso 1, vai falar que se chegavam-se a ele, a Jesus, todos os publicanos e pecadores para ouvir, e os fariseus e os escribas murmuravam. E até essa murmuração, Jesus ele começa uma cadeia de parábolas. E aí ele vai falar das 100 ovelhas, depois vai falar da dracma perdida, e depois ele encerra com a palavra do filho pródigo. Isso tudo está no contexto de Lucas capítulo 15, né? E a gente observa bem isso, que a gente tem ali o reino do norte, que recebeu a carta de divórcio, como diz em Jeremias, ele deixou de ser povo, como fala lá em Oséias 1, e o reino do sul ficou. E quando Cristo vem, e ele morre, né? E ele ressuscita, nós temos essa passagem aí do quê? Do filho pródigo voltando a ele, agora ele é aceito, como Paulo fala em Efésios, não há mais judeus nem grego, acabou a parede, o muro de inimizade acabou, agora todos somos um só povo e estamos sendo edificados a um templo, com fundamentos nos apóstolos e profetas. Ele vai falar isso lá em Efésios 2. Então a gente vê justamente isso se cumprindo na morte e ressurreição de Cristo, o filho pródigo chegando, e o Judá, ele tem que se arrepender e se converter a Cristo para também ele ser participante dessas alianças, porque ele está dentro de casa, mas ele está perdido, ele está com ódio ao seu irmão, e ele tem que entender que Cristo é o Messias e que ele tem que entender que o irmão em Cristo não é aquela pessoa que eu tenho que tratar com ódio, mas sim com amor. Amém. Irmãos, quando a gente fala judeus e gentios no corpo de Cristo, as duas testemunhas do Senhor, os dois ungidos, nós não estamos falando de judeu não convertido, tá? De forma alguma. Eles não fazem parte, quem não tem um filho não tem o pai. Já está dito lá em 1 João. Então, assim, eles precisam ser participante do corpo. Para ser participante do corpo, você precisa estar em Cristo. Você precisa receber a Cristo, né, e andar segundo os seus estatutos, suas ordenanças, o amor de Cristo ali, na unidade do corpo. Então, toda vez que a gente fala duas testemunhas, não confunda. Não vai achar que é o judeu que está lá no Oriente Médio e os gentios, que o povo que está espalhado no mundo inteiro. Não. Judeus e gentios, aqueles que estão no corpo de Cristo, ok? Então, assim, aqueles que se converteram a Cristo, amém? Esse estudo a gente queria fazer com você, mostrar a parábola do filho pródigo, ela é muito mais profunda, ela fala muito mais do que o perdão de um pai para um filho, ou seja, de Deus aceitando você voltar como pecador para a casa do pai. É muito mais do que isso, está apresentando os dois reinos, o reino de Salomão que foi rasgado no meio, os gentios que estavam estranhos às promessas, que era a casa de Israel, que hoje, graças a Deus, se espalhou por todas as nações e através deles chegaram à salvação para nós aqui, os gentios. E agora, todo aquele que estiver em Cristo, enxertado na videira, esse tem que dar bons frutos,
né, para que a gente possa frutificar no Senhor. Então, nós demos graças ao Senhor, porque o Senhor tinha um plano divino para abençoar todas as famílias da terra, para salvar todas as famílias da terra, e nós fomos abençoados por intermédio disso. Essa é a parábola do filho pródigo, esse é o real significado. O filho que estava longe agora foi aproximado pela cruz de Cristo. O filho que estava perdido agora foi achado, né? Os gentios agora foram encontrados, alcançados e aproximados pela cruz de Cristo. E não tem muro que separe mais. Sem soreg, agora somos um só no corpo de Cristo. Amém? Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado. Vou deixar o e-book aqui na descrição desse vídeo. Também tem os Smart Links aqui para você seguir todas as nossas redes sociais. Se você gostou desse vídeo, dá um like aí, fortalece através de um like. Se você quiser fazer algum comentário adicional ou algo que você talvez não tenha concordado com a educação, comenta aqui nos comentários. A gente está pronto aqui para conversar e bater um bom papo com vocês. Amém? Deus abençoe vocês e até o próximo Papo com Deus.